Mega Top. Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar. Hoje, dia de bola rolando, o Melão rola logo mais 9h45. Brasil e Argentina, o maior clássico do futebol mundial, logo mais no Mineirão. Estaremos todos lá. Gente, tira a música. Aí, garoto. Tenho hoje para você uma ótima notícia. Para você que quer conquistar a casa própria com parcelas menores que o aluguel, Conquista Betim. É um empreendimento da Direcional com 2 quartos em condomínio fechado, com lazer completo, um lindo parque ecológico integrado. E um detalhe, a 5 minutos do centro de Betim. Garanta a tranquilidade à sua família com parcelas a partir, sabe de quanto? R$ 490 mensais. Tudo isso aliado às facilidades do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, você vai conseguir comprar com os menores juros do mercado, pode usar o seu fundo de garantia na entrada e muito mais. Ó, até dezembro você fecha negócio e ganha ITBI e registro grátis. Entre em contato com a equipe de vendas da Direcional pelo 4020-0400 ou visite a loja de Betim na Praça Tiradentes, número 86 e mude de vida com a Direcional Engenharia. Vou correr para lá. Intervalo rápido, volto já. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Não perca o novembro mais por menos na CNR. CNR, da Reforma à Construção. Encarte de ofertas da Vende Minas. As melhores ofertas da semana na CNR. Lampa LED Galaxy 10 watts por apenas R$ 12,90. Conjunto bacia com caixa acoplada Selite Fit de 538 por R$ 391,90. Kit Vega Fabrimar 5 peças de 172 por R$ 149. Kit porta MGM de 231 por R$ 198,90. CNR, conforto, estacionamento próprio e as melhores promoções e produtos para a sua casa. Vem cá, você já sabe que na TIM é tudo diferente, né? Por isso, o Turbo 7 tem tudo que você precisa para deixar a internet do seu pré bombadaça. Tá me zoando? Imagina, Fortão. A internet pra caramba pra navegar. E as mensagens de WhatsApp são à vontade. Peraí, mas à vontade mesmo? Opa! E você ainda fala ilimitado de TIM pra TIM. Tudo isso por incríveis R$ 9,00. Menos que esse milkshake aí. Turbo 7. Vem evoluir. Passa na banca e faz diferente. E agora, com vocês, os APs mais desejados da MRV. As melhores localizações e ofertas para sair do aluguel. APs de 2 quartos com lazer completo e equipado. Mensais a partir de R$ 399. Subsídios de até 25 mil e ITBI e registro grátis. Escolha o seu no Cabral em Contagem, na região do Lundiceia em Lagoa Santa ou perto da Avenida Brasília em Santa Luzia e transforme seu desejo em realidade. MRV 4004-9000. Nivea Man Invisible Black and White apresenta o mundo sem mangas. Mais fácil do que se livrar das mangas é evitar as manchas. Com Nivea Man Invisible Black and White, o preto fica preto, o branco fica branco por mais tempo. Desodorante Nivea Man, você sempre pronto. Aproveite o sol. Venha e traga sua família para a melhor área de lazer da Grande BH. O melhor parque aquático com toda a infraestrutura. Viaje pagando menores diárias. Guarapari, R$ 35. Porto Seguro, R$ 50. Búzios, R$ 60. Inacreditável. Hotel Fazenda, R$ 50. Associe-se já. 3071-5757. Óticas Diniz apresenta Look da Tice by DNZ. Toda celebridade tem que ter um look certo para cada ocasião. Como eu adoro moda, para mim essa é uma das partes mais divertidas do meu trabalho. Um acessório que é a peça-chave dos meus looks são os óculos. A DNZ tem tantos modelos bacanas que fica até difícil escolher. Mas não importa, um óculos DNZ é sempre uma escolha certa. Quer ver? Acompanhe no meu Insta as hashtags Look da Tice e hashtag DNZ. Você encontra a DNZ nas Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Muito bem, estamos de volta com os donos da bola. Deixa eu dar um abraço no grande Osmar Garrafa, o grande garrafão lá da Gazeta de São Paulo, que está no hotel agora assistindo a gente, aos colegas de fora também. Grande abraço, sejam todos muito bem-vindos à nossa Belo Horizonte. Olha, nosso repórter André Salles esteve na Toca 2, atualiza todas as informações do Cruzeiro. Grande Boy Magia, põe o Boy Magia na tela aí.
Nos treinamentos, a única ausência é o lateral esquerdo Edmar, jogador que vem sendo poupado, não atuou contra o Fluminense por causa de um desgaste muscular, ou seja, vem atuando com frequência na temporada, então vem sendo preservado. Como temos um bom tempo até a partida contra o Sport, é bom esperar para saber se o jogador pode ser aproveitado. Caso ele não seja, Brian, lateral esquerdo que atuou contra o Fluminense, seria mantido na posição. É bom nesse final de ano, muitos jogadores, não só o Edmar, estão com algum cansaço que vem de jogos seguidos. Vai ser um jogo importante. Com essa parada agora temos tempo para trabalhar, ajustar tudo aquilo que deve ser feito. Aprimorar tudo de bom que a gente fez nesse último jogo e corrigir as falhas. Já falando da parte ofensiva da equipe, o meia Alisson, meia atacante, que recebeu o terceiro amarelo contra o Fluminense, é desfalque. E aí Mano Menezes tem muitas opções para escolher e formar o setor. E aí a gente pode falar do meia atacante Alex, também do Bruno Nazário, quem sabe o William jogando pela ponta, com o Ábila voltando ao comando do ataque. E também uma nova opção, Marcos Vinícius, voltou de contusão, já trabalhou normalmente aí na atividade dessa quarta-feira, trabalhou normalmente hoje também, na quinta-feira, então é mais uma opção que o técnico Mano Menezes ganha para montar a equipe, isso deve ser feito nos próximos dias, para encarar o Sport. O jogo lá sempre apresenta algumas situações difíceis, assim, né? Jogar lá em Recife não é fácil, a equipe também deles é uma equipe de qualidade, tem jogadores de qualidade também. Na reta final a gente vem crescendo, vem formando, vem incorporando o time, a projeção é que isso venha cada vez mais crescer, permanecer e que a gente, o ano que vem, também possa ser um grupo bastante competitivo para iniciar bem. Bom, eu fico imaginando lá na Toca, não é? Pô, o campeonato, o Cruzeiro não precisa se preocupar, não vai cair. Na Copa do Brasil está fora, né? Então, pô, como é que você otimiza o tempo de trabalho desses caras? Né? Eu sei que ainda tem uns jogos que restam e tal, mas eu tô me referindo bom, será que já está na hora de começar a planejar de uma forma mais radical? Radical que eu digo é já começar a contratar agora, trazer agora, não sei. Eu gostaria de ouvi-los. Dimara Oliveira, boa tarde, Dimara. Boa tarde para todo mundo. O Mano disse, a própria diretoria, que não quer falar sobre isso ao término, até que o Campeonato Brasileiro se encerre. Mas a gente sabe que isso está acontecendo nos bastidores. Você acha que o William não sabe que tem proposta, que pode ser uma moeda de troca? Você acha que o Ábila não está sentindo esses últimos jogos em que ele não tem sido aproveitado? Ou a Arrascaeta, que está até encarando uma seleção? Agora, é uma oportunidade, sem dúvida nenhuma, para jogadores que estão voltando, como é o caso do próprio Marcos Vinícius. Se o Arrascaeta não voltar a tempo, ele vai ser utilizado. São 4 jogos que o Cruzeiro tem que cumprir por uma responsabilidade com a própria tabela, com o próprio campeonato, com outros times que dependem da própria performance que o Cruzeiro vai ter no decorrer do campeonato. Então, eu acho que, você quer saber uma coisa, é uma responsabilidade enorme para quem disputa uma competição. Não chegou a lugar nenhum, não fez nada, se salvou do rebaixamento, tudo bem. Mas a responsabilidade como time, como clube que o Cruzeiro é, com a torcida que ele tem, com o histórico que ele tem como clube. Ô, Eduardo, eu vou chamar a sua atenção, já pode chamar aqui na tela, daqui a pouco nós vamos colocar a lista das contratações e o final de contrato de cada um dos jogadores que vieram, porque essa lista, ela não pode ser repetida, os erros cometidos esse ano, eles não podem ser repetidos. E como o Cruzeiro já não cai mais no Brasileiro, embora matematicamente ainda tenha possibilidade, mas não vai cair, e está fora da Copa do Brasil... pontinho aí, né? Como o planejamento do ano passado, ele ficou derrapando, né? Demorou-se demais para tomar decisões importantes, elas foram tomadas, esperou-se muito do David, do Bento, contratações equivocadas e tal. É por isso que eu insisto na questão já está na hora de começar a movimentar o mercado. Porque o Cruzeiro vai precisar. Boa tarde. Daqui a pouco eu vou mostrar a lista aqui. Boa tarde, Everton. Já começou a movimentar. O Cruzeiro já contratou o Caicedo, o zagueiro, não anunciou ainda, embora não tenha confirmado. E até porque está jogando. O planejamento do ano passado, ele teve um grande problema, que a gente nunca pode deixar de citar, que o Cruzeiro tinha um treinador, tinha um trabalho, e esse treinador abandonou o clube na reta final do ano. Então o Cruzeiro teve que refazer o planejamento, apostando num treinador, aí já é outra história. Mas teve esse problema, a saída do Mano atrapalhou sim o planejamento do Cruzeiro para o ano de 2016. Ok, as outras burradas que aconteceram são outra história. Esse ano, ao que parece, ele já tem treinador, ok, Mano Menezes é o treinador do ano que vem,
Já está nesse limbo aí que você fala. Tem até uma... Olha, se a gente fala que o Santos está brigando por título com o Palmeiras, a gente dá a condição de alguém virar e falar, o Cruzeiro também está brigando por uma vaga, um G7 pelo menos, caso o Atlético ganhe a Copa do Brasil, porque o Corinthians está com a mesma diferença. E entre Corinthians e Cruzeiro tem um Grêmio, que já não está nem aí, mostrou isso contra o Sport, uma Chapecoense, que está envolvida com outra competição, o próprio Corinthians, que tem um confronto direto com o Cruzeiro e está em queda livre, o Fluminense, que está em queda livre, tem o São Paulo ali, mas se a gente fala que o Santos pode beliscar o título, ok, dá o direito de alguém pensar nisso. Mas a chance do Cruzeiro conseguir um G7 é a mesma dele cair, é mínima. Se tem, que lute por isso. Ok, o Cruzeiro tem que lutar. Eu posso me dar o direito de achar que não vai acontecer. Mas o planejamento já começou. O Cruzeiro não precisa sair e ir aos microfones para falar. Eu já contratei zagueiro, eu já contratei lateral, estou contratando atacante tal, fulano está saindo, está indo para lá. Ele não precisa fazer isso. Trabalha quietinho, faça os contratos, faça os acertos. É assim que a gente espera que a diretoria haja. E, por favor, contratar jogador do tamanho do clube. Contratar jogador do tamanho do clube. Porque aquela barca que veio no início desse ano foi que afundou aqui, o clube em 2016. Aqui, ó. Mostra aqui, por gentileza, o menino doido. Põe na tela aqui. Ó, nós vamos mostrar a lista, você está vendo em casa aí, mas eu me lembro de um fato, mas não sai da minha retina. Quando contratou o Leandro Damião, o Leandro Damião estava em queda livre na carreira. Sim. Eu disse aqui no programa, para mim não vai virar. Hoje ele não é do tamanho daquele Cruzeiro. E não era. Aí, esculhambaram. Sei o quê. Deu no que deu, não virou nada. Se com o Leandro Damião, que a gente conhecia, e tinha via... histórico. Já tinha todo um histórico. A gente já sabia que não daria liga. Imagina com um monte dessa lista aqui, ó. Olha a lista aí. Vem cá. Vamos analisar a lista, Eduardo. O telespectador consegue ver? Põe a gente na tela aí, por favor. Pode abrir aqui, Lincoln, por gentileza. O menino doido, abre aqui. Olha isso aqui. Aliás, peraí, só para fazer uma correção aqui. O Gino não é até 2018, é até 2017. Mal, né? Confere, né? Então é isso mesmo. É o único erro. Os demais todos... Olha esses contratos. Olha aqui, Rony. Eu não sei quem é Rony. Não sei quem é Rony. Alguém aqui sabe quem é Rony? Eu não faço a menor ideia. Não sei, abril de 2018. Joel Cruel, junho de 2020. Jesus! Junho de 2020. Matias Pisano, reserva do Santa Cruz, dezembro de 2018. O Neilton faz um bom campeonato pelo... Vende, Cruzeiro, vende agora, aproveita que está em alta. O William Correia, agosto de 19. Papai. O Williams, janeiro de 2018. Esses são os exemplos. Bruno Nazário, que não jogou, Fabiano, o lateral grande. Está lá no Palmeiras. Quando a gente pega informações no jornal, folha salarial, saiu uma aí. De folha salarial. Está Palmeiras, está Atlético, Flamengo e Cruzeiro, entre os 5. Mas como que o Cruzeiro... Olha aqui, gente. O Cruzeiro arca com isso aqui tudo, pelo menos com parte disso, alguns não, que outros pagam o salário, mas o Cruzeiro, pelo menos parte, arca com isso aqui tudo. Por isso a folha vai lá em cima. Já tá voltando, você pega, por exemplo, o Fabiano até dezembro de 2019. Douglas Grolli, fevereiro de 2018. Aí o Mena se aposta no lateral, que é de seleção. Então, e o Mena não quer voltar, hein? Já disse que não quer voltar. Alano, o Pará até 2019. Alano até 2018. Qual outro aqui? 2020. O Joel, que você chamou a atenção. Quer dizer, gente, eu não sei se nós aqui estamos equivocados. Quem é Rony? Quem é o Rony, ô Popó? Veio da base do Remo. Lembrei. Veio da base do Remo. O tratou e emprestou ao Náutico. Lembrei. Mas tá virando lá no Náutico? Tem feito bastante gols. Que bom, tomara. Tem feito bastante pode ser um investimento. Então tomara que dê certo. Agora, vocês estão vendo aí. Então nenhuma daquelas críticas feitas aqui durante o ano todo, elas foram em vão. Elas foram críticas, não foram críticas injustas. Não foram, vocês estão vendo a lista. Esses erros eles não podem acontecer novamente. Porque se você abre a lista de novo, menino doido. Abra a lista de novo só para fazer para traçar um paralelo entre o que foi feito esse ano e o que precisa ser feito na próxima temporada. Bom, daqui a pouco vocês abrem também. O que eu quero dizer é o seguinte: você pega uma lista de quantos jogadores, hein? Aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 jogadores. 21, né? 2 times. 22 jogadores.
Se você pega essa lista dos 22 jogadores e contrata, pelo mesmo custo dela, 4 picas da galáxia, você resolve o problema. Até porque a grande maioria não está aqui, né? E se fossem 4, você estaria você estaria com esses jogadores sendo as opções que o Mano talvez não tenha tido nessa reta final para tentar mudar uma história, para tentar buscar uma vaga da Libertadores. E aí tem muito a ver com o que o Panzi falou. Talvez, Everton, o bicampeonato brasileiro do Cruzeiro, aquilo que a gente vê do Cruzeiro e viu nos últimos anos, que não refletem os 2 últimos anos do Cruzeiro, a expectativa realmente, e aí vale dizer isso para a torcida, tanto do torcedor quanto da imprensa, é de que a gente acompanhasse por aqui grandes nomes, que tem realmente a ver com o histórico do Cruzeiro, que sempre contratou bem. Não tinha aquela história que o Cruzeiro contratava bem e vendia muito bem? Isto é o retorno. Você contrata bem, vende bem, retorna esse dinheiro para dentro da equipe. Não tem essa... Não tinha essa história. Talvez fosse a maior crítica que o Cruzeiro recebesse sempre. O cara dava certo, ia bem, conquistava o título, vendia. Né? Aí remontava tudo de novo, mas havia esse reinvestimento. De 2 anos para cá, parou de existir isso. Né? Você mudou uma filosofia de time, de jogo, de diretoria. Né? Você pode ter tido um mesmo presidente, mas você teve mudanças de diretor de futebol. Você mudou essa filosofia e deu errado. Hoje, batendo um papo com o André Salles, grande André Salles, que inclusive trouxe aí as notícias do Cruzeiro, e o André Salles me perguntava sobre, o que explica esses últimos anos, né, de um crescimento do futebol mineiro e tal, de 2012 para cá, os títulos. O Cruzeiro é que 15, 16 não esteve bem, né, mas aí nós estamos pegando de 2012 para cá, passa muito pelos diretores de futebol que trabalham nos 2 clubes. Claro. Né? Porque os caras são ousados, os caras conhecem o mercado, o Alexandre Matos trabalhou muito para conhecer. Bons negócios. E aí o Thiago Escuro foi contratado, não errou sozinho, claro. Né? Porque o diretor de futebol não erra sozinho. Né? Por isso, às vezes, fica até meio injusto você falar que foi só o Matos que fez aquele time campeão. Não, a diretoria merece. Né? Enfim. Não merece só palmas, o Tocantins inteiro. Agora, quando erra também, como errou esse ano, não é só o Thiago Escuro. Não. Thiago Escuro, inclusive, fez um compromisso, viu, Popó? Respondeu ontem, fez um compromisso que estará aqui, assim que o Cruzeiro confirmar matematicamente a permanência, ele vem ao programa, bater um papo conosco, que disse mais, hein? Não fujo, o Thiago Escuro disse para mim, não fujo de nenhuma pergunta que for feita aí. A diretoria do Cruzeiro errou esse ano e errou o ano passado. São 2 temporadas de erros. Né? A gente não pode esquecer do fiasco que foi o ano passado também. Sim. Porque ficou a última impressão do time do Mano subindo, quase chegando na Libertadores, porque o ano passado também foi um fiasco. Não chegou na final do Mineiro, eliminação de Copa do Brasil, Libertadores, o Cruzeiro jogou ano passado, jogou eliminação de Libertadores. Foi eliminado pelo River. E um campeonato brasileiro muito ruim, salvo pela chegada do Mano Menezes. Então são 2 temporadas de trabalho muito ruim do Cruzeiro. O Thiago Escuro, ele entra na barca da crítica desse ano, porque do ano passado ele nem aqui estava. Agora, só mais um detalhe aqui, a gente precisa girar o carrossel. Ô, Gilvão, Tinoco de novo não. Quê? Não, tô dizendo o seguinte, quando eu falo do Tinoco não é trazer de volta não, mas nem parecido. Deixa o Thiago Escuro trabalhar, já errou o que tinha que errar, não vai errar de novo, vocês podem ter certeza, esses erros cometidos. Agora, Tinoco não. Né? Tinoco não. O Valdir Barbosa ficou um período como diretor, o Tinoco veio, o Thiago Escuro errou pra cacete junto com essa diretoria. Não podem mais apostar, fazer simplesmente apostas. Vamos ver um cara, aí olha lá pro River Plate, aí está lá Stefano Marquezine, baita volante, acerta 288 passes por jogo, mas só toca de lado. Não resolve o problema. Não resolve. Essa lista aqui ela pode ser trocada por 4, 5 jogadores. E mais uma vez, vamos dizer, é importante, a mesma diretoria que deu os títulos ao Cruzeiro, com exceção do Matos que foi embora, errou para que o Cruzeiro flertasse 2 anos consecutivos contra o rebaixamento, ou com o rebaixamento. Pelo amor de Deus, né? Não pode mais acontecer. Sincero e honestamente. Deixa eu ver quantas horas. Estou sem relógio. Quantas horas aí? Quase 10, 1h10. Não, então nós vamos falar mais do Cruzeiro, daqui a pouco vai ter o Atlético. Calma, vocês estão apavorados, calma, Pisquila, calma. Daqui a pouco tem um Atlético. Porque chama o Atlético, calma, vamos dividir certinho para não ter briga. Bom, sobre essa questão que a gente falou, das contratações, dos erros, fora isso,
tá tudo tranquilo. Para o ano que vem, eu falei aqui de no mínimo 5 contratações. Você já falou, as principais são as laterais. O Caicedo, zagueiro, está chegando aí. Isso mostra que vai sair algum zagueiro, na sua opinião, não apostam mais no Dedé e da linha de frente. Porque o Sobis não vem jogando o que se esperava dele. Linha de frente também mexe? Essa questão do Dedé ela é complicada, né? Porque é um baita zagueiro, fez parte do Cruzeiro bicampeão brasileiro, mas vem de 2 anos de lesão. Jogou pouquíssimo, não jogou 10% dos jogos do Cruzeiro nos últimos 2 anos. Está devendo, tá? A gente não sabe como que o Dedé vai voltar. E é fim de contrato, né? Só vale lembrar isso. Ele até já poderia ter assinado pré-contrato. A informação que a gente tem é que ele queria renovar o contrato com o Cruzeiro, meio que para pagar esse período aí que ele ficou fora. Então é possível, realmente. Aí vai ser meio que uma opção da diretoria. Mas né? a gente não sabe como que ele volta. Tem vários casos de jogadores que tiveram problema de joelho e que não renderam a mesma coisa. Ok, 2 dos zagueiros ficam sem contrato agora, Léo e Bruno Rodrigo. Se fosse para eu escolher, Eduardo Panzi, eu escolheria o Bruno Rodrigo. Mas são 2 bons zagueiros. Se o Cruzeiro ficar com os 2, ótimos. Se tiver que optar por um, eu acho que qualquer um dos dois... Mas escolhe o Bruno Rodrigo, mas senta numa cadeira elétrica, para ficar mais doido. Está muito confortável. Põe para mim aqui, vamos dar um giro pelo Twitter, no @os donos da bola MG. O Elton Andrade está dizendo, turma de comentarista do acontecido, ninguém faz Sintrato. Eu não conheço Sintrato, esse Citrato. Mas Sintrato não, mas é contrato que ele está falando. De 1 ano com jogadores, se o cara arrebentar, como fica o time? Eu acho que você não entendeu. Como é que é o nome dele, pessoal? Elton. Elton, acho que você não entendeu o trimelique do negócio que nós estamos querendo dizer. Olha a lista, velho. Olha a lista. Nós estamos falando de erros cometidos e 200 apostas, cara. Vindo 2 times de apostas. Você acha que está certo? O Cruzeiro, sinceramente, você não pode olhar com benevolência para isso e dizer, não, tá tudo certo, não, assim que tem que ser. Ele tem o direito, o Elton tem o direito de estar satisfeito com o Cruzeiro nos últimos anos. Você está ironizando, Não, ele tem todo o direito de estar satisfeito com esses nomes que nós apresentamos. Elton, você tem todo o direito, a gente vive numa democracia. Se você está satisfeito com as 2 temporadas do Cruzeiro, de escapar de rebaixamento, de não brigar na Copa do Brasil, estadual, de não ir para a final do Campeonato Mineiro, você tem todo o direito, Elton. Agora, se você quer ouvir só falar bem do Cruzeiro, cruzeiro.com.br. É o site do Cruzeiro. Tem uma TV Porque lá aqui também. A gente não fala só bem de Atlético, de Cruzeiro, aqui a gente é crítico. Tem a TV Cruzeiro, o site do Cruzeiro, lá só tem informação legal. Não, tem uns coleguinhas também. Fala só bem. Não vê nada, nem parece que torce, parece que o time vai para Champions. Contrato de 2, 3 anos, você faz. Eu não estou satisfeito com o que eu vi do Cruzeiro nos últimos anos. Cara, ninguém pode estar satisfeito. Não dá para você olhar para tudo que está acontecendo, que aconteceu no Cruzeiro nos últimos 2 anos e dizer... Tá tudo normal. Normal o quê? Veio de 2 títulos brasileiros com os pés nas costas. O Cruzeiro ganhou os títulos com os pés nas costas. Eu estou falando alguma bobagem? Não. Com os pés nas costas. Aí vem aqui e acertou, porque tanto com o Ricardo Goulart, com aquele time que foi campeão brasileiro... Faturou o quê? 90 milhões com aquele jogador, com aquele time? Os contratos eram grandes, porque você tinha um histórico de jogador que te dava essa condição. O que você não pode é fazer contrato de 2, 3 anos com o jogador que você não sabe nem quem é. Tinha o tanto de jogador. Olha o tanto de jogador ali, que você não tem a menor noção de como que o cara ia sair. Isso é uma avaliação. Aí é que começam os erros. Os erros começam por aí. Ué. Deixa eu dar um recado aqui que minha pressão subiu. Nossa. Olha aqui, tô brincando. Não tem nada disso não, senão minha esposa fica preocupada em casa. Pessoal, a promoção com Cristal Você Festeja tá rolando ainda, hein? A Cristal vai levar você para o Festeja nos lugares mais incríveis do Brasil. Já estamos no 5º desafio da promoção e o prêmio está cada vez mais perto de você. Preste atenção aí, veja aí. Promoção com Cristal Você Festeja. A Cristal leva você e mais 3 amigos a uma viagem para curtir o Festeja nos lugares mais incríveis do Brasil. Para ficar mais top, você pode escolher onde quer curtir o Festeja. O camarote é tudo incluso e você com seus amigos ainda podem visitar o camarim dos artistas. Tá aqui, Eduardo tá participando, tá demais. A Dimara é a campeã em achar os desafios. Para participar é muito simples, cadastre-se no site e pronto. Você já está concorrendo. E para quem já está participando, tem um desafio novo. Com esse, já são 5 desafios e o prêmio cada vez mais perto de você. O novo desafio é Onde Está a Cris. A minha está lá em casa. Entre no site da promoção e encontre as latinhas da cerveja Cristal que estão escondidas
na ilustração. Você tem 1 minuto para achar as latinhas. É isso mesmo, é só encontrar, compartilhar na sua timeline e pronto. Você já ganha o número da sorte. Muito fácil, não é? E aí, quantos números da sorte você já tem? Não perca nenhum desafio. Quanto mais desafios você participar, mais chances tem de ganhar. Consulte o regulamento no cristalfesteja.com.br. Não é possível que você ainda não está participando, né? Corre que é fácil, ainda dá tempo. Cristal Festeja. Esse encontro é top. Beba com moderação, hein? Rápido intervalo no Pig, daqui a pouco a gente volta e na volta o destaque é o Galo dos donos da bola, até já. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Não perca o novembro mais por menos na CNR. CNR, da Reforma à Construção. Encarte de ofertas da Van Minas. As melhores ofertas da semana na CNR. Lampa LED Galaxy 10 watts por apenas R$ 12,90. Conjunto bacia com caixa acoplada Selite Fit de 538 por R$ 391,90. Kit Vega Fabrimar 5 peças de 172 por R$ 149. Kit porta MGM de 231 por R$ 198,90. CNR, conforto, estacionamento próprio e as melhores promoções de produtos para a sua casa. Fim de semana passa rápido, não é? As ofertas de fim de semana da Araújo também. Aproveite! Rock Minesol Oil Contro, R$ 69,89. Kit 3CB, shampoo mais condicionador, R$ 12,99. Escova Oral B Complete, R$ 9,99. Creme dental Colgate Luminous White, com 2, R$ 7,99. Biscoito recheado Danix, compre 3 e pague R$ 1,69 cada. Se faz bem, Araújo tem. Ventana Turismo. Aproveite o sol. Venha e traga sua família para a melhor área de lazer da Grande BH. O melhor parque aquático com toda a infraestrutura. Viaje pagando menores diárias. Guarabari, R$ 35,00. Porto Seguro, R$ 50,00. Búzios, R$ 60,00. Inacreditável. Hotel Fazenda, R$ 50,00. Associe-se já. 3071-5757. Banda larga é assim, ou seus vídeos param na metade, ou você assina Vivo Fibra para baixar tudo na ultra velocidade. Banda larga de 50 mega por R$ 69,90. Ligue 10315 e aproveite. Um lugar onde o seu sonho acontece num piscar de olhos. O Jardim Encantado Loteamento é o novo bairro planejado de Boa Esperança. São lotes a partir de 240 metros quadrados, uma ampla área de lazer com os melhores itens para sua família e um projeto urbanístico inovador. Tudo isso em uma localização privilegiada, com parcelas a partir de R$ 262,00 e condições imperdíveis de lançamento. Você garante seu lote. Aproveite e venha para o Jardim Encantado Loteamento. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Olha, clima de cobrança no Atlético com a presença do presidente Daniel Nepomuceno, treinamento ontem, a gente atualiza as informações para você e daqui a pouco comentários com Eduardo Panzi, Cadu Doné e Edmar Oliveira. Veja só, taca-lhe pau aí. Depois de 2 dias de folga, os jogadores do Atlético voltaram aos trabalhos na Cidade do Galo. E com direito à presença do presidente do clube, Daniel Nepomuceno. Não dá para negar que o clima é de cobrança neste final de temporada. O presidente, como sempre, nos cobra, com a intenção para que a gente possa vencer. E mais uma vez ele fez isso, no direito dele, claro. Nos cobrou para que a gente pudesse ter um melhor desempenho em partidas como essa, que são umas partidas que pode, de repente, estar definindo certas competições, e foi o que aconteceu. Se as chances de título no Campeonato Brasileiro são remotas, o Atlético busca motivação para estar entre os 3 melhores da competição, o que garante vaga direta na Copa Libertadores e ainda uma boa premiação em dinheiro.
São 17 milhões de reais para o campeão, 10,7 para o segundo e 7,3 para o terceiro. 2 milhões a mais em relação ao quarto colocado, atual posição do Atlético. É trabalhar, porque as outras equipes estão vindo ali atrás, os pontos estão muito próximos e está ficando um pouco arriscado para a gente essa classificação entre os três. Então, vamos correr atrás disso, a nossa equipe é capaz de conseguir isso, ainda tem alguns jogos pela frente. E o próximo duelo é contra o líder Palmeiras, o que dá um peso maior para a partida. Afinal, quem não gostaria de derrotar a melhor equipe do campeonato? Eu acho que isso tem que ser a nossa motivação, a gente vai enfrentar o primeiro colocado, o qual a gente acha que o nível da nossa equipe é tão bom quanto. Durante o ano todo mundo falou tão bem da gente, acho que está na hora da gente provar, é um clássico. É um jogo que motiva qualquer uma pessoa a dar o seu melhor dentro de campo. Muito bem, esse que está aí, que é o grande Júnior Urso, ontem apurando que o São Paulo está interessado nele. O São Paulo não apresentou proposta, mas tem interesse no Júnior Urso. Mas aí veio uma dúvida na minha cabeça. Bom, será que eles não estão mirando no Júnior Urso para acertar então no Rafael Carioca? Não sei, mas a informação é de que o São Paulo quer levar o Júnior Urso lá para o Morumbi. Cadu Doné, ídolo, boa tarde. Essa situação, o Júnior Urso falou ontem, o clima estava quente ontem no treino, né? Jogadores batendo boca, aquele negócio todo. Vocês têm relação com a declaração do presidente? Falou que agora a brincadeira acabou, mas então estava brincando até aquele momento? Não sei. Falou que a brincadeira acabou, que agora tem obrigação de ganhar. Não sei se isso acabou levantando ou aumentando ou alterando os ânimos lá na cidade do Galo. E também aquela declaração do Marcelo, que para muita gente foi natural, de dizer a passividade do time em campo hoje me incomodou e tal. Enfim, boa tarde, Ido. Boa tarde, um abraço a todos. Com relação a essa suposta confusão aí, é preciso apurar se foi talvez aquele tipo de entreveiro normal que acontece em treino, né? Coisa do dia a dia, ou se foi algo mais sério. Eu acho que é cedo para decretar qualquer tipo de coisa. E com relação ao Júnior Urso, eu acho um jogador muito bom, um ótimo jogador. Eu não acho que o Atlético deve se livrar dele fácil, não. O Atlético tem 3 volantes assim, mais consistentes, né? O Donizete, o Carioca e o Júnior Urso. E a conta, mais ou menos a conta do chá, né? Você tem 2 titulares e um reserva, uma opção ali para jogar com 3 volantes. Eu não diria que esse setor de volantes é exatamente o mais repleto do elenco do Galo, não. Talvez ali do meio para frente as opções sejam mais numerosas. Então, se sair alguém, se sair Júnior Urso, se sair Carioca, se sair Donizete, o Atlético vai precisar de reposição. Acho que a gente tem que ter muita calma e às vezes não achar que um jogador não rende tanto, não é tão bom, às vezes até pela dificuldade coletiva do time. Né? Em alguns momentos os volantes têm problemas em função disso, da falta de organização, da falta de compactação defensiva. Parece que eles marcam mal, mas é por causa do lado coletivo mesmo, não exatamente do lado individual. Então não acho que é momento de, talvez ser um pouco precipitado, queimar um outro jogador. Acho que o Júnior Urso é um baita de um jogador. Se sair, tem que trazer um ótimo volante, porque ele é um ótimo volante, ele é muito bom. É muito difícil a reposição de um jogador do nível dele, eu acho. E nós falamos aqui ontem, muito complicado. Até de um papo com o Roberto Tiburcio, o Roberto dizendo que poderia ser o Videla do Racing. Mas aí o Léo Gomide apurou, disse que não é o Videla não, mas está vindo um volante, eu acho que da Argentina. Também. Mas que não é o Videla. Mas vem cá, o Atlético contratar um volante, ele não tem que se desfazer nem de Donizete, nem de Carioca, não tem nada a ver. Ele precisa de mais um além desses 3 que ele tem. Ter opção. Assim como na zaga, se ele tem Eraso, tem Gabriel, e para mim tem que renovar com o Léo Silva, porque o Léo Silva seria um baita reserva. Ele fez um bom ano. Esse ano do Léo Silva foi bom, não foi ruim. E ele machucou pouco para quem tem 37 anos. Você vê um monte de menino aí no Atlético machucando o ano inteiro. Então, se renova com o Léo Silva, nem que seja para ser um reserva. Tem Gabriel, tem o Eraso, mas tem que contratar mais um zagueiro de alto nível para chegar a ser titular e outro bom zagueiro. Também tem que trabalhar no mínimo consenso, pelo número de competições. Agradecer ao Ed Carlos, ao Ronaldo. O Ronaldo não tem nem o que agradecer, mas... liderar. Que isso? Não tem. Não desrespeito com o atleta, ninguém. Que isso? E o Atlético precisa reforçar o sistema defensivo. O Atlético precisa de um lateral esquerdo. Quem mais você colocaria na lista, além do Ronaldo? Para sair? Everton. Ed Carlos. Ed Carlos, Ronaldo. Acho que Patrick ou Carlos César, um vai sair.
Isso é mesmo. Porque eu até preciso... Mas a luta para trazer o Patrick... O Maluf fez uma luta hercúlea para trazer o Patrick. Vai liberar de novo, pô. Mas o Atlético precisa de um lateral esquerdo e reserva, com urgência. O Dato não fica, isso é informação. Não, eu sei, mas é porque é justamente por isso que eu tô falando. É um cara que vai... que vai, frente, enfim, né? bom. Cadê o André Salles? Está comigo na linha aí? Alô, André. Boa tarde, André. Boa tarde, Everton. Só para dar aquela atualizada, André, o que houve? Como é que estava o clima no treino do Atlético ontem? Pois é, eu até conversei com vocês, né? A gente tem esse bate-papo, essa resenha antes do programa. E o que eu pude perceber, assim, é que eu acho que não é segredo para ninguém, né, Everton? A gente pode falar de um clima um tanto quanto tenso, ânimos, digamos assim, exaltados até pela questão do momento do Atlético, né? Aquela derrota para o Coritiba, houve sim uma cobrança forte do presidente, isso foi público, não foi segredo para ninguém. Daniel Nepomuceno compareceu ao treinamento de ontem, né? Chegou já no decorrer da atividade, e aí eu e também alguns colegas da imprensa, a gente pôde notar ali que os jogadores também estão com um ânimo um pouco exaltado. Mas quais os jogadores se envolveram nessa discussão, André? Eu presenciei duas, né? Uma era uma coisa até mais do jogo ali, uma discussão sobre uma falta, que foi o Fábio Santos correr de carro. Essa eu achei até um pouco mais tranquila, a gente pode sim dizer, mas foi uma discussão que durou alguns minutos ali. E depois o Patrick com o Gesiel. Essa eu achei um pouco mais ríspida, realmente o Patrick perdeu a cabeça ali, mas aí já teve aquela turma de deixa disso, rapidamente acabou, mas o que eu pude perceber é que isso não é normal. Duas discussões dentro de um treinamento, que tem que estar com a presença do presidente, que fez cobranças públicas recentes, enfim. Então, eu chamei a atenção, falei com você sobre isso, porque eu achei que realmente tem um clima de cobrança e que eu acho que é até devida, mas que, de alguma forma, os jogadores estão sentindo isso. O Júnior Russo também falou que está tendo muita cobrança entre eles mesmos, eles estão muito insatisfeitos com a posição do clube no campeonato, quarto lugar, e principalmente com a última partida. Eles acharam que a equipe foi muito apática, não finalizou, não chegou ao ataque, então, realmente... Vamos dizer assim que os jogadores do Atlético estão insatisfeitos com o atual momento e eu acho que não é para menos, né? Muito obrigado, o grande André Salles, o Boy Magia, trazendo e atualizando as informações pelo telefone aqui, falando do clima ontem no treinamento. Bom, que nos treinamentos, e muitos deles que são feitos com portões fechados, isso acontece, deve acontecer, se os portões estão fechados, a gente não vê, deve acontecer quase que diariamente nos clubes, né? Depende do clima, não pode sair na porrada, mas essas discussões... Título, eu acho difícil, se você está disputando... Deixa eu dizer uma coisa, alguém precisa ir lá e dar um jeito nisso. Sabe por quê? Porque eles estão disputando um título. Tem uma Copa do Brasil em jogo aí. Bom, o presidente estava lá. Mas isso aí o técnico já tem que ter essa moral, né? Isso não precisa nem chegar nessa instância. Será que o Marcelo... Mas o André falou aí que do Fábio Santos com o Ed Castro é coisa normal. Ali e do Patrick não demorou 10 Mas será que é normal mesmo? A gente briga em pelada. Eu discuto com você aqui quase todo o programa. Então... Não teve vias de fato, igual teve no Grêmio, o cara deu um soco na cara do outro. Não, no Inter, eles rolaram no chão para dar uma porrada. No Corinthians, o outro levantou, deu um soco. Bate boca, empelado. Mas eu fico preocupada, assim, quando eles estão numa decisão o que a gente está levantando aqui é que, bom, de repente o Atlético fez um péssimo jogo contra o Coritiba, os ânimos ficaram exaltados no treino, o presidente cobrou. E aí, falando no microfone da Itatiaia, quer dizer... Ele cobrou duas aconteceu vezes, tudo no mesmo período. Então, isso me faz acreditar que tem alguma coisa. É que o André chamou atenção, que ele acompanha os treinos, ele falou que no Atlético isso não é normal, esse ano não teve. E agora, depois da cobrança, acontece, mesmo que seja um negocinho ali, mas logo depois dessa cobrança que eu achei infeliz no microfone, tinha que ter sido interno. Eu não tô vendo nada demais não, sinceramente. Não, eu também não, até porque você acha que o clima tá tranquilo? Eu não sei o que aconteceu, eu não tenho informação suficiente para dizer que foi algo fora, acima de um padrão normal de discussão de jogo. Mas foi um monte de coisa que nós falamos aqui. Não, Reclamação explícita do treinador, reclamação explícita do presidente. Não, mas eu acho que são coisas diferentes. Dias antes da reclamação do treinador, um jogador que é o Fábio Santos, admitindo que o time não estava bem realmente. Aí ontem os repórteres apreciando, e uma outra coisa que chamou a atenção dos repórteres ontem, lá no treino do Atlético, foi o treino.
2 toques e tal, mas simular situações de jogo, aquela coisa, parece que também não aconteceu. Outra coisa. E, gente, eu estou passando que os repórteres nos trazem aqui. Né? Mas na entrevista do Fábio Santos, se você se lembrar bem... Não vai dar tempo, Gilmar, eu sinto pena. muito, a gente lembra amanhã. Então. Não gosto de cortar os amigos. Mas amanhã a gente fala mais. Não se esqueça, hein? O ponto que você parou, você começa amanhã. Olha, logo mais estaremos todos no Mineirão. Amanhã a gente fala de seleção e fala de Atlético e Cruzeiro, claro, sempre aqui. Um abraço, tchau, pessoal.